muito satisfeito com o que eu vi em termos de atuação depois dos 18 primeiros minutos da primeira partida. Eu tenho que enaltecer aqui o trabalho de toda a nossa comissão, que não mediu esforços para que pudessem avaliar e mapearem todas as possíveis situações que o Palmeiras criou ou criaria. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 100 bolas paradas mapeadas. Procuramos desenvolver tudo aquilo que nós podíamos para que passássemos todos os detalhes possíveis aos nossos jogadores e, com isso, desenvolvêssemos a melhor condição para que pudéssemos atuar nesses dois jogos. Um trabalho em equipe, comandado aí pelo Guilherme, pelo Matheus e pelo Luiz, além do Milton Cruz, que tem feito um desenvolvimento interessante, uma ligação entre a diretoria e a comissão, passando pelas mãos do Lucas e do Pedro Sotero, que fazem um trabalho complementar e que tem nos dado aí subsídios importantíssimos de todas as equipes que atuamos. Foram dois jogos que nós pouco sofremos com uma equipe que naturalmente cria muito em todas as partidas e que sofre poucos gols. Eu acho que isso daí tem que ser reconhecido, enaltecido. A nossa equipe foi valente em todos os momentos, não viemos aqui para nos defendermos. Eu deixei bem claro isso aos jogadores, desde o primeiro trabalho que nós fizemos, visando a partida com o Palmeiras. Eu dizia que nós não poderíamos fugir das nossas características jogando aqui dentro. Nós tínhamos que tentar fazer com que o Palmeiras também sentisse a partida através da condição que nós impuséssemos e não que ficássemos apenas na espera e na expectativa do que o Palmeiras pudesse criar. Eu acho que foi uma estratégia ousada, um meio-campo que poucos esperavam que nós jogássemos, dois jogadores em funções, teoricamente, de volantes, mas dois meias de mobilidade, movimentação e de aproximação aos atacantes, e isso fez com que a nossa equipe conseguisse ter volume de jogo. Eu acho que isso foi fundamental, decisivo e importantíssimo para esses dois grandes resultados. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você perdeu o Pablo Maia, infelizmente, depois que ele perdeu o pai. E aí você coloca o Alisson no meio de campo do São Paulo. E hoje passou a sensação que ele atuou um pouco mais defensivamente, sendo um jogador mais ofensivo. Eu queria que você explicasse como é que foi essa mudança, que conversa que você teve com ele e que se você teve algum bate-papo também no intervalo, porque ele sofre um cartão, recebe um cartão logo no começo do jogo. Obrigado. E mesmo assim se manteve muito bem, agressivo no combate. É natural que tenha tomado cuidados, a partir do momento que teve o cartão. Mas o Alisson vem se especializando nessa função e eu espero que ele se dedique ainda mais, que ele se entregue ainda mais. Ele tem capacidade, tem qualidades e condições para poder desenvolver essa condição. Mais ou menos o que aconteceu, acredito que com outros jogadores que de repente deram um passo atrás, em termos de posição, não de carreira, mas fizeram com que as suas carreiras mantivessem um crescimento interessante. Eu acho que para ele desenvolver, executar mais funções em campo faz com que nós tenhamos um leque um pouco maior. Perdemos hoje o Pablo e a equipe jogou por esse garoto, porque o que esse garoto nos entregou ao longo de todo esse período foi fundamental para a recuperação da equipe e hoje era um dia que nós tínhamos que retribuir, infelizmente, a falta que tivemos de um jogador tão importante e tão considerado dentro do nosso elenco. Dorival, tudo bem? Você chegou nesse confronto com o Palmeiras, na carreira, você tinha 73% de aproveitamento em mata-mata ou decisão. Provavelmente você chegou agora a 75%, Então, a cada 3 mata-matas ou decisões, você vence 3. E eu lembro que quando você chegou no São Paulo, você até mostrou certo incômodo, porque muitas vezes diziam que você chegava e dava sorte de ter um elenco como o Flamengo, ou que você estava no Santos, surgiu um Neymar, um Robinho, um Ganso.
Você acha que, mais uma vez, você está dando sorte, como muita gente chega às vezes a falar, ou está na hora de te colocar em um outro patamar dentro do futebol brasileiro como um treinador? Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, por isso que a gente chega às 7 da manhã lá e saímos às 7 da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem... É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão, assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei e que eu deixei alguma coisa. Sempre me senti muito confortável, porque as minhas equipes procuram jogar futebol, botar a bola no chão. Eu não conquisto resultados por conquistar, não. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, porque isso para mim tem um valor muito grande. Por isso que eu disse que eu saía do jogo de Bragança outro dia com um sentimento faltando alguma coisa, em razão da qualidade daquela partida. Eu sei que muitas coisas envolveram aquele jogo, mas como treinador eu tive um sentimento muito desagradável, porque eu não vi um grande jogo, um grande espetáculo. Por isso que eu me preocupo muito com isso. E a grande maioria das minhas equipes jogam bola, jogam futebol, e tem equipes jogam bola, jogam futebol e tem estrutura de equipe. São poucas as que não encontraram esse caminho. Por isso que eu continuo trabalhando dessa maneira e tendo muita sorte. Oi, Dorival. Boa noite, Nicolete da ESPN. A gente viu você revoltado com a arbitragem depois do gol anulado. E o Palmeiras começou esses protestos exatamente antes do confronto contra o São Paulo, reclamando da arbitragem. Até a presidente falou antes do jogo. Você acha que você acha da postura do seu adversário nesses 2 jogos? Você acha que de alguma forma jogou uma pressão para a arbitragem num confronto como esse? Olha, desculpa falar sobre um adversário, eu estaria sendo leviano. Eu falo sobre o gol, e foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1 e nos deixaria naturalmente de uma maneira mais tranquila. Isso que eu estou falando para vocês, eu falei para o Daronco, eu falei para a comissão que estava ali ao meu lado. Então eu não estou levantando nenhuma situação desnecessariamente. Para mim foi um gol lícito, um gol normal, até porque em muitos lances do Campeonato Brasileiro existem cargas e os gols são confirmados. Então, olha, para mim foi uma surpresa ter sido anulado um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Desculpa? Não é um erro, é o momento, é o ambiente, é um jogo decisivo, é um jogo nervoso. Todos nós temos esse direito. Às vezes erramos de uma maneira clara, às vezes erramos de uma maneira que não seja natural. Isso daí é um fato, eu não posso jogar a culpa, não. Ele teve uma boa arbitragem. No lance em específico, para mim, foi gol. E eu falei isso para ele, por isso que eu estou transmitindo isso aqui. Dorival, boa noite. Quando você chegou no São Paulo, num momento muito difícil, né, da temporada para o Tricolor, um time desacreditado, e você pregou muita cautela, e em nenhum momento também, até seria confortável, falou em reforços, em reformular o time. E quando foi perguntado sobre reforços, você também respondeu que o maior reforço seria a manutenção dos jogadores que você tinha à disposição, dando novamente uma moral para o grupo. E acho que chegar a uma semifinal da Copa do Brasil também acaba sendo muito atrativo, talvez, para você ter esses atletas à disposição até o final da temporada? Seria fundamental. E nós não podemos quebrar esse ciclo de forma alguma. Nós estamos começando a adquirir um padrão, uma consistência. Isso, para mim, vai ser fundamental daqui para frente. Em nenhum clube que eu passei, eu exigi contratações. Nunca fiz isso, em momento nenhum da minha carreira. Por isso que eu valorizo muito os trabalhos que eu fiz até hoje. E, para mim, tem um peso muito grande. Em mim, tem um peso muito
muito grande em todos eles, até porque cada equipe ela foi formatada de acordo com as características de jogadores que eu encontrei no local. Eu sempre usei muito as categorias de base e valorizei muito o trabalho dessas categorias em todas as equipes, por isso que eu procuro ter um cuidado muito grande com o meu grupo de jogadores, porque eu procuro valorizar o máximo que eles possam me entregar e tento tirar o máximo de cada um deles, porque eu sei que uma equipe motivada, valorizada, reconhecida e treinada, ela nos entrega coisas que de repente parecem inatingíveis em determinados momentos, mas que você tendo uma comunhão e uma lisura com os seus atletas, eu não tenho dúvidas que eles se preparam ainda mais para que possam entregar num curto período aí coisas que de repente em outros momentos não alcançassem. Dorival, boa noite. É claro que à medida em que o São Paulo elimina um rival com 2 vitórias, esse rival sendo apontado como um dos principais favoritos à conquista do título, é claro que essa classificação ela empolga o torcedor. Recentemente no Morumbi, se eu não me engano, depois de uma derrota, o São Paulo jogou bem, mas não conseguiu o resultado, você disse, coisas boas vão acontecer e vai ser num curto espaço de tempo. Então eu queria que você falasse a respeito do estágio coletivo que a sua equipe se encontra hoje. O quanto você está satisfeito, de que forma você vê essa equipe do ponto de vista coletivo, e uma vitória como essa, uma classificação como essa, significa o competitivo? Não pode significar nada, até porque é apenas uma fase que nós passamos frente a um adversário que merece muito respeito e todos sabem o potencial, o poderio de uma equipe como o Palmeiras. Desculpe a primeira, Estágio dessa equipe. Eu acho que nós estamos num momento importante, os jogadores estão acreditando naquilo que está sendo proposto, estão aceitando de uma forma muito clara tudo aquilo que nós estamos apresentando, estão procurando realizar. É o desenvolvimento de um trabalho que é natural quando nós tenhamos chego ali, e toda troca ela acontece por causa de um momento de instabilidade de um clube ou outro. E quando você chega, você tem que tentar, num primeiro momento, o resgate de todo esse processo. Não é culpa de um, de outro. É um fato, assim como já saí em outras equipes, por não ter conseguido encontrar caminhos. Chego em outras também com uma perspectiva melhorada de poder encurtar tudo isso. Eu sempre confiei muito nesse grupo de jogadores. Eu falei isso a respeito da partida com o Palmeiras, que para mim aquele resultado não espelhava o que foi a equipe do São Paulo durante os 90 minutos, foi no jogo do Campeonato Brasileiro. E percebendo aquilo, é natural que iniciem situações assim em que se desconfiem das condições e da capacidade do time, mas eu não deixei que eles entrassem nesse processo. Eu procurei valorizar o que nós tínhamos apresentado, mostrarmos aquilo que nós tínhamos feito ao longo dos 90 minutos daquele jogo, mesmo perdendo a partida por 2-0. Por isso que eu continuo acreditando, confiando, e se eles não perderem essa essência que estão procurando demonstrar, podem ter certeza que nós teremos coisas boas. Em que momento vai acontecer, eu não sei, mas eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido. Por isso que, para mim, tem um valor especial quando eu vejo um resultado como esse e da forma como nós alcançamos. Dorival, boa noite. Aqui é a sua direita. Nos 2 jogos contra o Palmeiras, a gente viu um São Paulo que nos primeiros minutos acabou sofrendo principalmente com a pressão na saída de bola
né, do São Paulo, que o Palmeiras pressionava na saída de bola do São Paulo, mas o São Paulo recuperava isso ao longo da partida, o controle da partida, principalmente no segundo tempo. Foi algo que vocês detectaram antes desses dois confrontos? Isso aconteceu no Morumbi, aconteceu hoje, aconteceu hoje também. Um São Paulo muito superior na segunda etapa, e não só pelos gols terem acontecido nos dois jogos no segundo tempo. No final de semana, dá para dizer que tem 2 jogos para o São Paulo, de domingo, o clássico, e também o jogo do Corinthians com o América, que define o próximo adversário na semifinal? Olha, eu acho que isso daí, de início de partida, é uma situação que o Palmeiras usa muito bem, principalmente atuando aqui dentro. Mesmo lá fora, mesmo com jogos fora de casa, nós percebemos o mesmo tipo de reação, e aqui dentro ainda mais. O Palmeiras tem uma característica que é interessante, e isso sempre tirou muito proveito dessa condição. Nós realmente começamos não tendo a confiança de trocarmos passes que seriam necessários para o nosso início de construção. Eu acho que tudo isso aí sempre foi muito trabalho dentro da nossa equipe. Nós nunca tivemos a insegurança que nós demonstramos nesse início, o que é um fato natural. A marcação era uma marcação quase que 3 homens de ataque fazendo movimentos em velocidade para cima daquele que tivesse a posse de bola, e queira ou não, você acaba num erro ali comprometendo até um possível resultado. Por isso que todo cuidado seria pouco. E mesmo assim, eu deixei os jogadores bem à vontade, que se sentissem aperto ou apertados naquele momento, que pudessem fazer uma bola mais alongada em cima de um dos nossos atacantes, para que brigássemos pela segunda bola. Ao longo da partida nós fomos nos acertando. O início realmente foi de uma maneira insegura, logo depois encontramos o nosso caminho, voltamos até a bola no chão, voltamos a fazer um futebol de aproximação, e isso foi muito importante para que pudéssemos nos recuperarmos e principalmente buscarmos uma virada que foi fundamental para a nossa classificação.